Hoje em dia todo mundo tem condições de estar opinando, de estar tendo sua voz ouvida através das redes sociais. Todos os lugares na própria internet te dão a possibilidade de comentar, de falar se você gostou, dar like ou dislike. Automaticamente, no momento que você está fazendo isso, você está dando a sua opinião. A gente vive uma sociedade nômade, no sentido não do nomadismo de grupos que saem do seu espaço, mas do nomadismo do território da internet, do território digital. Agora a internet está fazendo uma coisa oposta. Pessoas comuns, pessoas que não têm formação em rádio, TV, em jornalismo, em propaganda e marketing, publicidade, estão contando a sua opinião, estão falando o que pensam, e estão alcançando pessoas. O segredo de sucesso dos Impedidos, porque na verdade isso não é segredo para ninguém, a gente só conversa como todo mundo conversa de futebol na rua, por aí. E a grande diferença é que a gente faz o público participar ativamente do conteúdo do canal. Então a gente sempre busca a participação da nossa audiência. Então os moleques comentando ou dando like que consegue alguma coisa, ou invadindo as redes sociais de determinado cara pra gente conseguir chegar até ele. A necessidade dos usuários das redes sociais emitir opinião é a mesma necessidade do ser humano antes da rede social existir. Sempre fizeram isso na mesa do bar, no almoço em família, no café do trabalho, no trabalho, nas reuniões, nas conversas, na conversa paralela durante a aula, na hora do recreio, do intervalo, sei lá. É do ser humano. A rede social é só mais um meio para se fazer isso. Antigamente, quando os meios de comunicação eram muito monopolizados e você tinha 6 jornais em São Paulo, 4 emissoras de televisão, você tinha essa opinião muito mais fortalecida. Você tinha essas figuras de formadores de opinião. Hoje isso se diluiu muito. O discurso sempre foi algo que você poderia emitir numa esfera mais privada. Na esfera pública, ou era ditado pela religião, ou era ditado pelo governo, sempre foi alguma coisa muito distante de ser horizontal. Nisso, o Facebook, por exemplo, ele é uma transformação radical. Quer dizer, qualquer um pode criar uma conta e colocar as suas opiniões e colocar as suas ideias. Como eu tenho muito seguidor, eu acho que eles me seguem por todos os motivos, porque tem muita gente me seguindo. Então eu sei que tem o que me segue porque concorda comigo, tem o que me segue porque discorda de mim, tem o que me segue porque sabe que eu sou comediante e faço piada e ele gosta de piada, e tem o que me segue porque sabe que eu sou comediante, sabe que eu faço piada e ele se ofende com piada. Então ele me segue para ser ofendido e depois reclamar que foi ofendido. Então tem de tudo. Você imagina, eu tenho hoje, nesse atual momento aqui, eu tenho 10 milhões de seguidores no Twitter, 11 milhões no Facebook. Então, você imagina, tem um monte de seguidor, um monte de perseguidor, tem de tudo. É o Manuel Castells. Ele é um grande estudioso de redes sociais, é um nome dos mais significativos, né? E ele diz que não é a mídia social, as mídias digitais que são violentas, é a expressão da violência de um povo. Então, se a mídia digital brasileira é violenta, é porque ela está expressando o que o povo é. A formação de grupos tem a ver com isso daí também é uma coisa um pouco natural, que nem eu estava falando, quando você pega no limite, você tem um líder, outro líder, cada líder vai dominar o seu grupo de pessoas. Isso na internet acontece também. Então, se você tem uma opinião, outra pessoa tem outra, quem tiver o maior poder de persuasão ganha. Então quem conseguir convencer mais pessoas, e até que chega um nível que você não consegue mais convencer ninguém. Chega um nível que a pessoa só vai querer saber em que lado você está alinhado. Ah, mas os argumentos deles são melhores, não interessa, é contra o meu líder. Então eu prefiro que seja, se é contra o meu líder está certo, o líder dele está errado. A internet dá a impressão de que as pessoas são radicais o tempo inteiro. E não é, as pessoas não são assim. O que acontece é que você se estimula a escrever sobre algo que te tocou de alguma forma, seja porque você concordou absolutamente com aquilo, quer ter sua voz ouvida e quer que aquela pessoa saiba que você concorda com ela, ou que essa pessoa absolutamente falou bosta e você está insatisfeito com o que ela disse. Então você só se estimula a se comunicar dessa forma. Mas os seres não são assim. Sempre existiu algumas formas de relacionamento nas quais as pessoas podiam falar de uma forma mais franca, uma forma mais aberta. Uma rede, por exemplo, de amigos, fica um pouco mais fácil você emitir suas opiniões sem qualquer tipo de
punição ou algo do tipo. Agora, nas redes sociais, isso passa à esfera pública, né? A grande questão é essa mistura do público-privado. Quer dizer, uma palavra emitida e nas redes sociais uma palavra escrita, ela é um ato que vai reproduzir, ela não é só uma opinião. Ela é um ato na medida em que, se ela for reproduzida por outras pessoas, se ela for endossada por outras pessoas, isso tem uma reverberação social. E dentro disso, a transformação é nessa diferença entre a esfera pública e privada. Isso a palavra passa de novo a ser pública. Isso, por exemplo, na Grécia Antiga era algo muito comum, né? Idiota, por exemplo, era a significação para eles do ser que não participava do social. Quer dizer, o idiota era o que não emprestava voz na esfera pública. A diminuição da leitura, da escrita, fragmenta ainda mais a verbalização, a construção de opiniões mais concatenadas, né? Então a gente percebe hoje que há uma crise do ler, né? Então o que será desse futuro? Eu acho que eu atinjo as pessoas de alguma forma. Eu não tenho como controlar de que forma essas pessoas recebem o que eu faço. E eu não tenho nem como saber. E vou te falar que também não tenho tanta curiosidade assim em saber. Eu fiz até uma pesquisa recente com o público do meu canal. Não é uma parcela majoritária, é grande, é uma coisa de 40%, mas você coloca aí 60% das pessoas que assistem meus vídeos, que não clicam nas descrições dos meus vídeos e não vão olhar atrás das fontes que eu pesquisei. Então, se eu estiver pesquisando uma fonte, sei lá, falando sobre, não sei, sobre a construção de uma hidrelétrica, colocar embaixo uma receita de bolo... Tem algumas coisas que, óbvio, não dá pra postar. Né? Não, mas eu acho que a gente, assim... Mas a gente não fica... Não tem policiamento nenhum. Não tem. Inclusive, a gente tem consciência de que a gente até passa do ponto muitas vezes, né? Isso até pode ferir, chegar a algum ponto mais crítico, só que a gente prefere pecar pelo excesso de liberdade do que ficar se policiando. Porque sempre foi assim, né? O propósito do canal, desde o começo, sempre foi a zoeira sem limites e foda-se o resto. A noção de escritura para o Derrida, que é um dos autores do pós-estruturalismo francês, né? Para ele a escritura ela é expandida, ele usa a palavra inflada e os significados esvaziados. Quer dizer, se fala muito e não se quer dizer nada. Mas tem também uma sociedade que fica muito ligada a um evento de banalização da sua vida. Ah, eu fui jantar e mostra a foto do jantar. Ah, eu fui ao banheiro e mostra a foto, né? O problema é que isso é exatamente o traço do paranoico. O paranoico vê o outro sempre. Ele nunca se descola de um outro. Quer dizer, ele vai preenchendo os espaços de lacuna dele com uma imagem, com um discurso. Ele escuta, ele vê coisas onde não tem. Então a gente vai construindo uma sociedade extremamente paranoica quando isso se transforma em material, né? Eu sei que tem muita gente que me acompanha porque o que eu faço, ele é muito automático e gera muita identificação, assim. Então, o tipo de humor que eu faço, não precisa de muito tempo para você se conectar. Uma coisa é você acompanhar um tweet do Rafinha que tem 140 caracteres, outra coisa é você ler um artigo de 2 páginas num jornal. Hoje, o brasileiro passou para a segunda etapa, a segunda fase. Tá, ele venceu o chefão dos interesses políticos, ele passou para a segunda fase. A segunda fase agora preciso ter uma opinião política. Eu preciso ter uma opinião política de qualquer jeito. Na verdade, não só política, eu preciso ter uma opinião sobre qualquer coisa. Eu preciso ter opinião sobre maioridade penal, eu preciso ter opinião sobre aborto, eu preciso ter opinião sobre casamento gay, eu preciso ter opinião sobre, sei lá, sobre a construção da sobra do PAC, eu preciso ter opinião sobre o desmatamento da Amazônia, eu preciso ter opinião sobre tudo. E ele vai buscar essas opiniões dentro daquilo que ele achar, sei lá, ou mais coerente, ou que os amigos dele já estão, sabe, que ele não vai arrumar briga na mesa do bar ou aquela coisa assim. O problema é quando você se esconde a partir de uma projeção
de identificação em alguém que não existe e que isso te prenda e faça não mais sair. Ou, por conta disso, você pratique violências, né? Teve aquela moça que foi linchada em Santos, não foi em Santos ou em Itanhaém, não lembro agora, acho que foi em Itanhaém, que ela foi linchada porque um jornal local disse que tinha uma bruxa que tinha a cara que parecia com a dela e lincharam uma pessoa, sabe? As pessoas, isso é turba, sabe? Como eu falei, é barbárie, você volta para não é nem para a Idade Média, você volta para a Antiguidade. Falam alguma coisa como: eu tenho a minha individualidade, eu não dou bola para o que os outros pensam. Eu vivo da forma que eu acredito viver. O Lacan fala, ele retoma a uma máxima do poeta Rimbaud, que diz: eu sou um outro. Muitas vezes a gente fala pelos nossos familiares, a gente fala pelos nossos amigos, a gente age como um aparelho de reprodução de um discurso. Eu sou um outro é a ideia. É exatamente o outro, com O maiúsculo, o que me define, o que me delineia.